Olá! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no primeiro dia do meu podcast Nem Tente Me Podar. E é uma alegria enorme colocar esse projeto em ação. Algo que eu já queria há muito tempo. Eu gosto muito de me comunicar. E também já passei por muitas fases na minha vida onde eu fui podada. Eu acho que você vai se identificar com isso. E para me apresentar, nada melhor do que convidar a pessoa que eu mais amo no mundo, que é meu melhor amigo e é o meu irmão, Rogério. Rô, é com você. Olá, tudo bem? Eu sou o Rô, o irmão da Cris, também conhecido como Nenê, Criança, Rogerinho, entre tantos apelidos carinhosos. Tenho a oportunidade de estar aqui hoje com vocês no primeiro episódio desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E hoje eu venho como entrevistado e entrevistador. Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre quem a Cris é, da minha visão de irmão. Desde criança, a Cris, ela tem uma aura especial. Ela é aquela pessoa que ela sempre defendeu as ideias dela, ela sempre defendeu os seus sonhos, e é algo que eu realmente admiro nela. Hoje, eu quero que todos conheçam não só a empresária, mas a irmã, a mulher e a pessoa que ela se tornou, e essa jornada que foi marcada por muita coragem e muita autenticidade. A Cris, ela é presidente e sócia do Caderno Inteligente. Ela é apaixonada por moda, beleza e inovação. Acredita profundamente no poder transformador da autenticidade e hoje vamos descobrir o que impulsiona ela a inspirar milhares de mulheres. Nem tente me podar. Conta pra gente um pouquinho como surgiu essa ideia de ter o seu próprio podcast. Eu sou uma grande apaixonada por podcast. Eu sempre tento descobrir algo novo que possa me agregar. E, de fato, acho que é uma maneira muito descontraída, além do livro, que é o que a gente está super acostumado a ter contato. O podcast ele é mais dinâmico, ele é mais ativo. E eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, você sabe disso, né? Muito. Eu não paro mesmo, isso desde pequenininho, eu sou muito agitada. E eu gosto muito de defender as pessoas que eu amo. E principalmente as ideias das pessoas que eu amo. Então, quando eu comecei a me sentir podada na minha vida, eu vi que eu podia sim atravessar isso e me reencontrar, me reconectar comigo mesma e inspirar outras pessoas através do meu próprio brilho, que às vezes está maior, às vezes está menor. Tem dias que eu tô com muita vontade de fazer acontecer, tem dias que eu tô um pouquinho mais retraída, mas o Nem Tente Me Podar é um ambiente que a gente vai ter muita naturalidade em trocar ideias, em conversar sobre várias dores que nós temos, as mulheres e também pessoas no geral, mas eu quero muito focar nas mulheres, porque eu acredito que a gente é tão poderosa, tão forte e tem uma luz diferente, que a partir do Nem Tente Me Podar, a gente vai conseguir trazer ainda mais pessoas para se reconectarem e entenderem que o brilho está dentro de cada uma delas. Muito legal. E Cris, eu sou seu irmão, eu te conheço desde pequenininho, então eu já ouvi essa história algumas vezes, mas eu gostaria que você contasse para todo mundo que está te ouvindo agora um pouquinho dessa sua trajetória, não só do podcast, mas da sua trajetória profissional, pessoal. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, eu acho que para começar eu posso trazer uma frase que é muito minha, muito simples, mas eu costumo dizer, e é real oficial, que se eu não estou feliz, eu não fico. Seja em um lugar, seja numa profissão, seja em uma amizade, seja em um relacionamento. Isso não importa. E eu quero muito trazer isso para a audiência. Eu sei que tem situações que são muito difíceis da gente falar, chega, eu não vou mais ficar aqui. Porque existem outras pessoas envolvidas, muitas vezes família. Mas muitas delas a gente acaba se podando. Não só as pessoas de fora nos podam, como nós nos podamos. Então, ao longo da minha trajetória, acho que desde pequenininha, eu sempre fui atrás de me entender um pouco melhor. Através da terapia, através do autoconhecimento, através das pessoas que estão ao meu redor. Eu gosto muito de receber feedback e entender o que está acontecendo. E aí, quando eu fui escolher fazer faculdade, eu não me encontrei de primeira. Eu fui fazer um intercâmbio, morei fora quase um ano, morei no Canadá. E quando eu voltei,
eu achei que eu queria ir para aquele lado de hotelaria. Que eu queria viajar o mundo todo e que seria dessa forma que eu faria isso. Mas eu estava bastante enganada. Eu entrei na faculdade de hotelaria, fiquei por 1 ano, fiz meu primeiro estágio, trabalhei num hotel super renomado de São Paulo, pude aplicar bastante meu inglês que eu tinha acabado de aperfeiçoar fora. Mas ali eu vi que eu não estava feliz. No dia do Natal eu tive que trabalhar. E minha família estava em casa, jantando, unida, e eu não podia estar lá. Eu tive que comer, né, no refeitório do hotel. Até aí tudo bem, mas eu sou extremamente família, então essa é uma grande característica minha. Para mim era muito importante estar com eles. É um momento do ano que a gente espera para estar junto. E aí, Rô, eu resolvi sair dessa faculdade. De repente, uma pessoa que trabalhava comigo, na verdade era um cliente meu no hotel, me chamou para trabalhar com ele. E eu fiquei muito animada, porque era um assunto que eu adorava, decoração. E decoração envolve moda, beleza, que são temas que eu gosto demais. E fui trabalhar com ele, nesse meio tempo sem fazer faculdade. E depois de uns 3 meses trabalhando, eu fui fazer arquitetura. Só que na arquitetura, aí foi realmente um desastre. Porque eu detestava o que eu fazia. Eu não estava feliz ali. E eu falei, não é possível que eu tenha que pedir mais uma vez naquela época para os meus pais, né? Eu acho que tinha acabado de fazer 18 anos. Para sair. E eu falei, não é justo. E eu continuei fazendo os projetos. E meu pai, que é arquiteto, ficava muito feliz de me ajudar nessa empreitada. E fazia meus projetos. E meus professores da faculdade falavam, nossa, mas você é um gênio. Uma sumidade, não é possível. Mal sabiam eles que quem estava fazendo meu projeto era o meu pai. E aí, nesse momento, meu pai viu que eu estava infeliz e eu resolvi sair. Eu pedi para sair e, na verdade, eu não pedi para sair, tá? Eu estava triste, meu pai conversou comigo e falou, filha, é sua última chance. Você vai sair, vai trancar essa faculdade e agora você vai fazer o que você ama, mas agora vai ser sua última chance. Eu falei, tá bom. E aí, meu irmão, gente, isso é muito importante trazer, tá? Nada que foi ensaiado, tudo é real, oficial. Meu irmão estava já insatisfeito porque me viu picando, né, de faculdade em faculdade, falou assim, Cris, por que você não vai fazer alguma coisa ampla? Algo que realmente vai te levar para outros caminhos. E ele me matriculou na faculdade de administração. Então, eu sou formada no Mackenzie, em administração. Ele me matriculou no período da noite para eu conseguir fazer estágio desde o começo. Eram épocas bem difíceis lá em casa. Muitas coisas tinham mudado financeiramente e realmente eu precisava trabalhar. Não só para começar a entrar no meio, mas também para me manter. E ali, eu fui para o meu primeiro estágio, que foi numa grande indústria de cigarro. Foi minha grande escola, né? Um tema um pouco controverso, mas extremamente potente, respeitosa e uma faculdade ali dentro do espaço de trabalho. Então, eu fiquei na Souza Cruz por bastante tempo e depois eu recebi uma oportunidade para ir para uma empresa de bens de consumo de beleza, que era algo que eu queria desde sempre. E eu acabei indo. Eu já morava no Rio, né, pela primeira empresa, e acabei indo para essa segunda empresa por conta do trabalho. E ali, gente, eu vi que eu estava sendo bastante podada. Bastante. E não estava feliz com o que eu estava fazendo, com o ambiente em que eu estava, como as coisas eram conduzidas, né? E aí o podar, ele vem muito disso também. Ele vem de tudo que acaba tirando a nossa luz. E eu acho que a gente tem que sempre lembrar de olhar para a nossa luz, mesmo nos momentos escuros da vida. E ali eu realmente ganhei a voz de dentro de mim, de coragem. Acho que foi meu primeiro ato de coragem comigo mesma na minha carreira. E pedi demissão. Pedi demissão para assumir o caderno inteligente? Não. Foi ali, né, Rô, que eu falei, olha, não importa nesse momento salário, não importa dinheiro. Na verdade, para mim, isso sempre foi o fim, não o meio para as coisas. E eu acabei entrando numa empreitada de maquiagem. Tudo que eu tinha guardado, eu fui virar, né, maquiadora. Fui fazer os meus cursos, me aperfeiçoar para virar uma maquiadora de sucesso especializada em noivas. E foi uma trajetória muito gostosa, porque eu voltei para São Paulo,
voltei a morar com meus pais e foi muito legal. Porque lá em casa, como eu falei, não era um momento fácil, financeiramente falando, mas eu estava de volta ali com as pessoas que me jogam para frente, que fazem meu brilho ficar mais forte. E nesse meio tempo, já atendendo clientes, já correndo atrás ali dos meus sonhos dentro da maquiagem, meu pai um dia virou para mim e falou: filha, por que você não cuida das redes sociais do Caderno Inteligente? Eu nem tinha esse know-how, porque eu tinha passado por trade marketing e por marketing, não pelo digital. Mas quando eu conheci o produto, eu realmente me encantei. Depois eu falo melhor dele, fica para uma outra hora. Mas o Caderno Inteligente é algo muito especial e que já tinha um legado familiar. E quando eu comecei a me envolver, eu realmente mergulhei e vi que eu estava no caminho certo. E que eu tinha, sim, os skills para ajudar a minha família. Então ali foi muito gostoso, porque eu comecei a trabalhar num universo totalmente diferente do que eu sempre fiz, mas que eu tinha muita liberdade para inovar. Com budget zero. Eu não tinha dinheiro, não tinha investimento, mas eu brinco que eu tinha todo o meu coração e muito produto disponível para fazer ações de marketing. E foi ali que eu realmente me realizei, Rô. E é muito louco, né? Porque quando você conta essa história, até passa um filme na minha cabeça. Eu tive a sorte de estar do seu lado em muitas dessas oportunidades, em muitos desses seus caminhos. E realmente ver você crescer. Porque a minha próxima pergunta, ela vai diretamente à sua experiência que você teve nessas grandes multinacionais. Porque eu queria saber um pouquinho mais e entender também como essa escola te formou para você ajudar tanto o Caderno Inteligente. Porque eu lembro quando tudo começou, você era CEO, você era CMO, você fazia vídeo, você vendia, você empacotava, você fazia o que tinha que fazer. Realmente era muito difícil para mim entender como uma pessoa conseguia fazer tanto com tão pouco e ao mesmo tempo fazer uma coisa fluir tão tranquilamente. Você consegue contar um pouquinho pra gente? Claro. É uma ótima pergunta, porque acho que nosso pai foi muito sábio. Lá atrás, eu pedi para ele um estágio e ele falou: não, senhora, você vai para o mercado aprender e quem sabe um dia você volte. E no momento certo ele me puxou para voltar, né? Então ele sabia que o mundo corporativo ia me trazer grande parte do conteúdo que eu ia conseguir aplicar para a gente crescer juntos. E eu já até esquecido disso, porque como naquele momento ele negou, e eu entendi, ele foi muito delicado ao trazer o ponto dele, eu já estava com outros planos, né? Já sempre fui muito independente, enfim. E quando eu entrei no Caderno Inteligente, não existia área separada, não existia área de compras, área de vendas, área de trade, não existia nada. E ali eu comecei a colocar tudo que eu sabia e eu nem tinha ideia do tanto que eu sabia. E o mundo corporativo, ele me fez aprender duas coisas. O que fazer, ou seja, o que eu repliquei e melhorei para a empresa, e o que não fazer. É muito importante a gente ter esse discernimento. Muito legal. E, de novo, o meu orgulho por você, pela sua trajetória, por tudo que você fez e faz por nós. Queria só tomar esse tempo rápido para te agradecer, mas falar o quão orgulhoso eu sou. E a próxima pergunta é uma pergunta que ela é desafiadora, porque eu acho que dentro desse caminho tiveram vários desafios. Então eu acho que é difícil você nomear um só desafio, mas se você pudesse me dizer que um desses desafios que você enfrentou liderando o Caderno Inteligente, tem algum que vem assim à sua cabeça, que você pensa e fala, pô, esse aqui foi difícil? Ou são Tem. vários? São vários, sem dúvida, vários, né? Mas assim, eu posso trazer um dos primeiros. Eu acho que exatamente por conta, né, de tudo isso que eu tive que lidar, que eu tive que entender, um Instagram que cresceu de 3 mil seguidores para 100 mil em um mês, 4 mil directs para responder por dia, além de todos os afazeres, não só de checar a produção, que era micro, e conseguir embalar o caderno, ver o contato do influenciador, falar com o influenciador, mandar para ele o seeding, que é o press kit, e depois começar a implementar a nossa parte de vendas, construir essa área sem representante, a gente não tinha nem
condição de ter representante na época, então a gente não tinha o time comercial, era eu. Eu lembro. E eu tive meu primeiro burnout. Foi muito desafiador, muito desafiador. Eu não tinha ideia de como era sentir isso, mas você fica impotente, você literalmente paralisa e não consegue fazer as coisas. Era uma mistura de querer desistir com uma paralisação e um medo que não cabiam em mim, mas graças a Deus eu sempre gostei de me cuidar e fui atrás de ajuda, né? Então acho que eu aproveito esse momento para falar, se você estiver passando por algo parecido, se você sentir que não está normal, que seus pensamentos estão muito acelerados, ou que seus pensamentos estão muito negativos, você está com um pouco de palpitação, com dor no peito ou algum outro sintoma, procure um médico, porque tem coisa que a gente resolve sim com terapia, mas tem outras que a gente precisa de um médico especialista que estudou muitos anos para conseguir ajudar a gente. É muito, muito legal. De novo, fiz parte das boas e das ruins, né? Tivemos juntos nesse caminho. De novo, acho que isso mostra o quão forte você é, o quão forte você foi para passar por essas barreiras nesse momento. E eu acho que hoje em dia, uma das barreiras que vão te perguntar e que eu gostaria de te perguntar nesse momento, você sente que você precisou se provar mais pelo fato de você ser mulher? E se sim, como você superou essas barreiras? Sim, com certeza, com certeza. Principalmente na indústria de cigarro. Imagina, uma indústria extremamente masculina e naquela época bastante machista. Eu fui encarada, acho que em alguns momentos, até pelo meu estereótipo, como a menininha ou de repente a patricinha. E por trás, acho que dessa capa é totalmente o oposto. Eu sou muito mão na massa, eu não tenho medo do que tá para chegar, eu encaro os desafios. Eu tento sempre lembrar de quem eu sou e os valores que a minha família me deu. E sim, naquele momento, eu lembro de ter sido olhada de cima a baixo, de ter sido desrespeitada até com olhares, de ver um ambiente tóxico. Mas imediatamente veio uma coragem de dentro e uma força assim que eu não sei te explicar de onde chegou, que eu soube falar, opa, peraí, me respeita, que eu te respeito. E eu falei isso exatamente para um moço que trabalhou comigo, que ele teve uma atitude um pouco invasiva. E aí quando eu apertei a mão dele, eu falei, olha, eu só vou te falar uma coisa, você me respeita que eu te respeito, combinado? Eu tinha acho que 22 anos. E depois disso, a partir do meu trabalho e, né, acho que mérito do meu esforço, do que eu estava ali proposta a fazer, eu comecei a mostrar por A mais B que eu tinha ali todo o conteúdo para apresentar e para crescer. E eu tive uma ascensão muito grande na minha carreira, e muito rápida, principalmente por conta do meu posicionamento. E é de novo, né? Eu tava lá e eu vi, e é difícil pra mim pensar que você sentiu isso, porque eu te vejo como uma mulher tão firme, tão forte, de novo, mão na massa, guerreira. Então, quando você conta isso, é até estranho, porque eu não acho que é essa dúvida, eu não acho que tem isso de, com 22 anos, eu acho que pra mim, desde os 10 anos, se você tivesse que ter feito isso, você teria feito isso, apertado a mão do professor, da professora e falado, ó, você me respeita que eu te respeito, que eu acho que essa é a sua aura também. Mas eu acho que assim, quando você chegou no Caderno Inteligente, né, voltando um pouquinho, você conseguiu fazer algo que realmente transformou o que o Caderno Inteligente representa, que é se tornar uma love brand, certo? Num mercado mais antigo, num mercado onde todo mundo via os produtos de certa maneira. E me conta como foi para você mudar essa percepção de todos em relação a um produto como um caderno. Eu acredito que qualquer produto ou serviço, eles podem se inspirar muito além da sua categoria. Então eu nunca olhei o Caderno Inteligente como um caderno, mas eu sempre olhei ele como uma experiência e como um look de moda, por exemplo. E o Caderno Inteligente, ele proporciona uma personalização completa, 100%. Tanto é que eu brinco e faço a analogia que ele é o Lego da papelaria. Então, quando eu comecei a pesquisar a tendência e como eu ia me posicionar em relação a isso, eu não pensei em nenhum momento no caderno em si. Pensei, acho que de fora para dentro.
e de fora do ambiente, porque é exatamente o que eu olhava. Um ambiente que tá tão apagado, que, né, que já tem tanto mais do mesmo. Vamos fazer um negócio diferente? E não é inventar a roda. Não é. Para mim, inovação não é inventar a roda. Muitas vezes é você melhorar uma ideia que já existe. Então, acho que foi um pouquinho disso. Muito legal. De novo, né? Você como uma empreendedora, num mundo também bastante liderado mais por homens, e entrar nesse meio e vir trazendo as suas ideias e mostrar para eles que o caderno era muito mais que um caderno e trazer essa ideia de que você podia fazer tantas coisas, que podia ser seu organização. Enfim, eu acho que essa essência que você trouxe para a marca fez com que criasse essa personificação, né? Criasse Sim. esse love brand, criasse essa ideia de que as pessoas queriam fazer parte do caderno inteligente, não literalmente ter um caderno, né? E assim, eu acho que em qualquer momento, nos dias atuais, às vezes é difícil você ficar com as suas raízes, na sua essência. Conta um pouquinho pra gente, é difícil manter a sua, tipo, se manter fiel à sua essência, num mundo onde tudo muda, tudo é difícil, você tem que se adaptar. Não, de jeito nenhum. Se tem uma coisa que eu não faço é tentar caber num lugar que não tem os mesmos valores que eu. E eu trago isso também para minha marca. Então, não, Rô. Eu acredito muito em valores e principalmente em propósito. Por isso que eu tô aqui nesse podcast. Porque através das nossas palavras, dos nossos convidados, é que a gente vai conseguir transmitir isso com verdade. É isso que eu acredito. Eu já deixei de fechar contratos na minha carreira porque eles não compartilhavam dos mesmos valores do que eu. E contratos gigantes. Então, é isso. Nem tente me podar, que não Exato. vai dar certo. Exato. E hoje em dia a gente fala bastante, né? Eu acho que tem muitas crianças, tem muitos adultos que sentem uma certa dificuldade em lidar com a pressão das redes sociais, né? Porque hoje é muita informação, tem muita coisa rolando. E quando você se torna uma pessoa pública, como é o seu caso hoje, como você enfrenta esse desafio da vida pessoal, da vida profissional, sem se perder nesse meio? Eu brinco que todos os dias, quando eu vou sair de casa, eu deixo o ego em casa. Eu tiro ele, sabe? É uma roupa que não me cabe. Então, não importa a posição que eu esteja, não importa o que eu faça, eu tento não misturar as coisas e acho que é por isso que eu tenho sim o meu papel de pessoa pública, através da marca, através do meu podcast agora, mas eu tenho a Cris, que tem tanta personalidade, e a Cris, pessoa física, né? Que tem um monte de coisa em casa que eu não vou necessariamente compartilhar, sabe? Eu acho que as pessoas acabam se perdendo quando elas se tornam públicas, quando elas compartilham tudo de suas vidas. Porque você acaba envolvendo outras pessoas que muitas vezes não querem aparecer. Então esse é um cuidado que eu tenho, de compartilhar o que vai fazer diferença, compartilhar algo para poder inspirar, mas também as pessoas que eu amo, se elas quiserem aparecer, elas vão aparecer. Se não, elas vão ficar ali mais guardadinhas. E é muito legal porque você fala com propriedade, você atua com essa propriedade e você realmente acredita no que você está falando. Eu acho que isso é um grande divisor nesse meio. Você não tentar caber num espaço onde você não pertence, você falar com o coração, você mostrar que realmente o caderno inteligente é o seu filho, é o seu amor e é o que você acredita. Eu acho que essa propriedade é o que faz as pessoas realmente amarem a marca, quererem fazer parte da nossa vida. E eu acho que você consegue separar isso de uma maneira muito interessante. Cris, agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre você, mas num sentido de conhecer o que você era e o que você se tornou. Combinado? Combinado. Conta um pouquinho pra gente uma crença que você teve que desconstruir para se tornar quem você é hoje. Essa pergunta é complicada. Que eu não era boa o suficiente. É simples, mas é profundo, né? Muito. E até hoje eu trabalho isso. Acho que todo mundo na vida a gente sente um pouco disso em algum momento, seja no trabalho, seja na família, seja num relacionamento. E é isso, né? Tentar construir essa pessoa, tentar melhorar a cada dia. E a gente também fala coisas mais pessoais no sentido de você é uma pessoa que quando eu vim falar sobre você,
a gente falou sobre o que você gosta, quem você é. E uma das coisas que você sempre teve em você, e eu falo desde pequenininha, é gostar de moda, de tendência. Tem alguma tendência da moda hoje em dia que você ama ou tem alguma que você detesta? Eu adoro me inspirar no mundo da moda, mas não necessariamente nas tendências que estão acontecendo. Então, eu acho que é um mix das coisas que aos meus olhos acabam sendo agradáveis, sabe? Uhum. Então não tem nada muito específico, mas eu gosto muito de entender o que está acontecendo com a moda brasileira, quem está chegando. E falando nisso, spoiler, a gente vai ter um super lançamento com um dos estilistas mais impecáveis, na minha opinião. E existe algo sobre você que as pessoas nem imaginam, já que a gente já tá tocando temas tão profundos? Você falou uma coisa Tem, difícil. tem. Eu acho que nem imaginam que eu faço tudo muito com a minha intuição. Eu, às vezes, me dá 3, 2, 1 e eu amo porque, principalmente no trabalho, meu time me conhece muito bem. Principalmente meu time de designers, que me ajudam a colocar no papel, literalmente, as minhas ideias malucas. Mas acho que é isso, sabe? Eu sou muito ligada ao meu coração. E meu coração muitas vezes fala comigo. E ele fala em momentos que eu não tô entendendo, não sei o que que é. E quando eu vou ver é algo muito especial para agregar. Então eu dei um exemplo da marca, mas isso acontece também em outras coisas da minha vida. Eu vou fazer um gancho para minha próxima pergunta falando algo pessoal sobre você que as pessoas não imaginam, porque as pessoas que realmente não te conhecem. A Cris, que vocês estão vendo, ela tem um dos maiores corações do mundo, e eu não tô falando isso só porque eu sou o irmão dela. Desde pequeno, ela me chama de nenê, ela cuida de mim como tal, mas é porque ela realmente tem esse coração sempre pensando nos amigos, sempre pensando nas famílias, no time, na empresa, e eu acho que isso é uma das suas principais características e que eu gostaria de falar pra você que eu admiro muito. E usando esse gancho, deixa uma mensagem aqui para as mulheres que ainda têm medo de serem autênticas. Fala pra elas o que você falaria pra mostrar essa sua autenticidade, esse seu valor, tudo isso que você traz. Quando a gente tem medo, um pensamento vem à nossa cabeça. Se não vem pensamento, a gente não tem medo, certo? Então eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer é: reparem nos pensamentos que vocês estão cultivando. Se esses pensamentos estiverem te puxando para baixo, te podando literalmente, dá um jeito de se olhar no espelho, olhar para si, no fundo do olho, sem vergonha, e falar o quanto você é importante, o quanto você é completa, o quanto você se ama e o quanto você pode impactar positivamente a sua vida em primeiro lugar sempre, hein, gente? E depois as dos outros. Os pensamentos, eles são a base de tudo na nossa vida. Se a gente está pensando tranquilamente, assim como a meditação acaba nos trazendo quando a gente pratica, ou um esporte, ou a gente se alimenta de forma saudável, ou tudo isso combinado, a gente consegue ter discernimento do que é verdade e do que é mentira desses pensamentos. Porque a nossa cabeça mente muito pra gente. Muito. E a minha já mentiu tanto pra mim, e eu conseguia. Através da mentira, eu tinha algum sintoma. Era assim, automático. Então não acreditem nos seus pensamentos. Nos outros eu nem preciso falar, tá? Por favor, ninguém vai podar você. Agora, você mesma se podar também? Aqui a gente não aceita, hein? Aqui a gente se ama, aqui a gente se completa. E aqui a gente puxa uma da outra o nosso brilho maior. Muito bom. E para acabar aqui com as perguntas, pra gente depois fazer um ping-pong rapidinho, fala pra gente qual a lição do empreendedorismo que mais te marcou até hoje. Essa é difícil. A do empreendedorismo, com certeza, é lidar com pessoas. Não tem outra lição maior do que essa. Porque o tempo todo, ou a gente está lidando com colaboradores, ou estamos lidando com pessoas externas. Então, sem dúvida, se a gente levar as coisas para o lado pessoal, no dia seguinte você acaba desligando um colaborador porque você não gostou do que ele disse. O que a gente tem que fazer é o contrário. Não levar as coisas para o lado pessoal. E entender que tem uma outra cabeça, um mundo diferente passando por ali. E que a gente sempre tem que acolher os outros. Muito bom. Você se incomoda se a gente fizer uma... Só pra acabar aqui, um ping-pong rapidinho, umas perguntas curtas e você Bora. responde? Vamos nessa, então. Bora? Fala um valor seu.
Bondade. Bondade. Um medo. Perder as pessoas que eu amo. Uma meta. Ser cada dia melhor. Algo que você ama, não vale falar você. Brigadeiro. E algo que você evita. Brigadeiro também. Qual a sua cor favorita, Cris? Branco. Doce ou salgado? Doce. Dia ou noite? Eu respondo, noite. Noite. Netflix ou festa? Festa. Festa. Café ou vinho? Essa é difícil. Café. Café. E ela não precisa de muito, viu, gente? Que a energia já existe lá. Pode tomar menos ainda. Hoje a gente conheceu a nossa host, que é a Cris, essa irmã maravilhosa. Queria te agradecer por me ter no seu primeiro podcast, no seu primeiro programa como entrevistado e entrevistador. É uma honra para mim fazer parte disso, é uma honra para mim, um orgulho ver você crescer, ver você continuar voando e voando muito alto. Eu tenho certeza que isso é só o começo de algo que vai ser um grande sucesso e eu tô aqui para você sempre, pro que você precisar, te amando, te cuidando, falando as coisas que eu sinto, mas sempre querendo o seu melhor. Eu te amo. Te amo muito e eu que te agradeço. Não podia ter sido outra pessoa para me apresentar no meu primeiro episódio. Eu achei que monóloga ia ser muito chato. Então, ter você e você ter aceitado estar aqui comigo foi simplesmente maravilhoso. Você realmente é a pessoa mais importante da minha vida. Quando você chegou no mundo, meu mundo mudou. E é o que a gente sempre fala, a gente tem um ao outro, independentemente da batalha que a gente esteja enfrentando. Sim. Não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, eu vou ter você e você vai ter a mim. E a gente vai lutar contra o mundo inteiro. Porque você é a pessoa que eu mais amo no mundo. Obrigada. Te amo. Te amo muito. E eu quero encerrar então esse primeiro episódio muito emocionante com meu irmão, agradecendo por vocês terem ficado até aqui. E também, a gente está só começando, queria pedir para vocês seguirem a gente, já se inscrevam no canal, nem tente me podar, é bem fácil de lembrar. E também não esqueçam de me seguir no Instagram, @porcrisribeiro, que lá eu acabo compartilhando muito mais coisas aí desse universo, tanto do empreendedorismo quanto do autoconhecimento. Se você estiver assistindo pela televisão, lembra de ir para o computador ou para o celular para vocês conseguirem fazer a inscrição. Eu sei que pela TV fica mais complicado. E também, gente, estaremos aqui com muitos convidados especiais. Vocês vão gostar demais do papo que a gente vai trazer, eu tenho certeza disso. E lembre-se, sempre se coloque em primeiro lugar. E nem tente me podar. Um beijo e até o próximo. Nem tente me podar.